deputado estadual eleito pelo PSB, o Partido Socialista Brasileiro, Sérgio Majestic, foi o mais bem votado na última eleição, com 47.015 votos. Reeleito, este é o seu segundo mandato na Assembleia Legislativa. Com a palavra, deputado Sérgio Majestic. Deputado, obrigada pela presença aqui no programa hoje. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui falando com vocês. Deputado, para a gente iniciar, eu queria perguntar como o senhor avalia o cenário político atual, em especial aqui no Espírito Santo e o da Assembleia Legislativa. Olha, eu acho que o cenário político brasileiro, ele ainda é muito preocupante, né? Ele é muito preocupante porque nós não vemos um direcionamento específico, né? Assim, para onde estamos indo, o que nós pretendemos alcançar. Que propostas críveis existem em nível federal para a redução do número exorbitante de desempregados e subempregados no país, para além de outros problemas. Então, assim, praticamente no momento nós temos uma pauta única, que é a questão da reforma previdenciária, mas que por si só não resolve problema nenhum praticamente, até porque o resultado disso vem a médio e longo prazo apenas, né? E esses discursos radicais e muito voltados para questões comportamentais que tomam um tempo muito grande do debate na mídia e nos meios políticos, quando nós deveríamos estar discutindo propostas efetivas para os problemas da educação, do desemprego, do desenvolvimento, né? Esses discursos que, de certa forma, desqualificam e demonizam institutos importantes como o INPE, como o IBGE, como a Fiocruz, como as universidades, ele é muito preocupante, né? Então, assim, eu considero que o nosso cenário político, em nível nacional, ele é preocupante, bastante preocupante. Em nível estadual, eu acho que esse governo, né, que é do meu partido e nós estamos começando, né, ninguém cobra, nem em nível federal, nem em nível estadual, resultados imediatos, mas a gente precisa cobrar encaminhamentos, propostas, para a gente ter noção clara de quais são os objetivos, aonde nós queremos chegar, que metas nós vamos cumprir, né, ou tentar cumprir, ou perseguir. E, assim, considero em relação ao governo passado, um governo que a gente consegue ter um diálogo maior, mas ainda há muitas incógnitas também. E vejo com preocupação algumas práticas muito ruins ainda da chamada velha política, né? Excesso de nomeação de afiliados políticos, né? sem um critério claro de qualificação para essas pessoas. Vejo com preocupação o fato de que o governo continua não cumprindo o mínimo de 25% na educação, né, que é constitucional. Então, assim, nós também aqui no Estado temos algumas preocupações. Talvez nós temos horizontes, talvez um pouco mais claros em alguns setores. O governo tem anunciado muitas obras e tal, mas obras por si só não resolvem também o problema da segurança, que é o calcanhar de Aquiles hoje de todos os estados. E aqui nós estamos com um problema grave em relação a isso também. Nós estamos aguardando para ver os encaminhamentos em relação à educação, que é né, a minha principal bandeira, talvez, em termos de reabertura das escolas, reabertura de turnos, né? Então, tem muita coisa ainda que o governo precisa deixar claro o que vai fazer, né? E para onde nós vamos estar caminhando efetivamente nesses próximos 4 anos. E o senhor citou a educação, que é, como o senhor disse, é uma das principais bandeiras do senhor. E o senhor atuou por 30 anos, né, na sala de aula, é professor, atuou por mais de 30 anos na sala de aula. De que forma essa experiência pode influenciar o seu trabalho, já influencia o seu trabalho aqui na Assembleia? Olha, eu acho que assim, eu sempre digo que, claro, nós estamos numa democracia, qualquer pessoa pode se candidatar a qualquer cargo eletivo, né? Desde que esteja ali regulamentado, enfim, mas qualquer pessoa pode, independente de formação, de experiência e tal. Mas eu acho que todas as pessoas, antes de entrar no mundo político, seja para prefeito, vereador, tinha que ter uma experiência profissional em alguma área, né? Um mínimo de experiência, para entender o que é o mundo do trabalho, né? Para entender como um trabalhador comum vive, o que ele passa, como é que é o seu cotidiano. Não ser simplesmente um político de carreira. Exatamente, porque nós vemos muitos políticos que estão aí
há 30, 20, 30, 40 anos no mundo político. Então, assim, qual a experiência profissional e a vivência com a sociedade que essas pessoas tiveram, né? Então, o fato de ter durante 30 anos, e olha que foram 30 anos de sala de aula, mas eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade, né? Então, fui frentista de posto de gasolina, fui lanterneiro em oficina mecânica, enfim. E então, essa vivência ela é fundamental, porque aquilo que você viveu por mais de 30 anos como um trabalhador assalariado, de carteira assinada, cumprindo horário, né, e tudo que envolve isso, te dá um embasamento muito grande para defender as causas da sociedade. E no meu caso, para defender a causa da educação, é com um conhecimento profundo de causa. Que eu fui aluno da escola pública minha vida inteira, né? Sou natural de Santa Maria de Jetibá, então fui aluno trabalhador, comecei a trabalhar aos 13 anos, trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, quer dizer, sei muito bem o que passa um aluno trabalhador da escola pública. Trabalhei por longos anos na rede estadual como professor, também na rede municipal de Vitória e por longos anos também na rede particular. Então, assim, esse conhecimento da educação e do mundo do trabalho e do trabalhador comum e de ter que pegar ônibus, de levantar cedo, enfim, e de saber como é que é a educação por dentro, né? Isso é fundamental, assim, isso me dá uma bagagem como cidadão, como trabalhador, como representante, como voz daqueles que precisam efetivamente ter voz e para encaminhar aquilo que precisa ser encaminhado, principalmente na questão educacional. Deputado, e o senhor citou no início do programa a questão da verba constitucional que tem que ir para a educação, 25%, e o senhor falou que o Estado não aplica essa verba, mas o Executivo afirma aplicar, né? Ele, nas prestações de contas, o governo sempre diz, às vezes até ultrapassar esse percentual. E o senhor já chegou até a fazer uma denúncia, né, ao Tribunal de Contas, contra o Tribunal de Contas e contra o governo do Estado, junto à Procuradoria-Geral da República. Isso. Em que foi embasado essa denúncia? Porque o senhor afirma que não é cumprido? Olha só, é uma maquiagem que vem sendo feita no orçamento do Estado há muito tempo, desde o primeiro governo do Paulo Artung. Então, assim, a Constituição, esses 25%, né, que são de obrigação constitucional, ele é um dinheiro que é chamado de MDE, Manutenção e Desenvolvimento da Educação. Está regulamentado na LDB, que é o principal norteador da educação brasileira. Então, os artigos 70 e 71 da LDB especificam onde esse dinheiro deve ser usado. Manutenção das escolas, reformas de escola, qualificação de professor, salário de professor, transporte de alunos, enfim, equipamentos para as escolas, está muito bem especificado. Os artigos especificam no que pode e no que não pode ser usado. Obviamente que aposentadoria e pensões não são investimentos em educação. Então, o governo passou a contabilizar parte do pagamento de aposentados e pensionistas nesse 25%. Quando o governo começa a fazer isso, ele usa isso só como maquiagem. Tipo assim, o Paulo Artung dizia assim, na verdade o Espírito Santo está investindo 28% acima do que a Constituição pede. Então, mas 3% era relativa a pagamento de aposentado e pensionista. Quer dizer, os 25%, ainda que houvesse a maquiagem, que já era ilegal, né, jogar isso na pasta da educação dessa forma, mas os 25% ainda estavam assegurados. Quando o Renato Casagrande assume no outro governo dele, a partir do ano de 2011, salvo engano, com o aumento de aposentados e pensionistas, isso começa a entrar nos 25%. Então, tipo assim, o governo dizia assim, eu estou investindo 27%, mas de MDE de verdade eram 24%. E isso foi crescendo. Então, no ano de 2012, o governo Casagrande, junto ao Tribunal de Contas, faz uma resolução para amparar essa ilegalidade. E aí o governo continua fazendo isso amparado numa resolução no Tribunal de Contas. Você vê o absurdo que ocorre aqui no Estado do Espírito Santo, em que o Tribunal de Contas, ao invés de fazer com que o governo cumpra a sua obrigação constitucional, não. O Tribunal de Contas cria uma resolução para amparar uma ilegalidade. Isso, assim, é de um absurdo imenso.
E a gente questionou muito isso, e isso vem crescendo nos últimos tempos, né? Então, hoje, assim, do último governo de Hartung, por exemplo, o governo investiu, ao invés de 25%, investia 19,5%, 20%, 21%, mas lá no orçamento está como se tivesse investido 26%, 27%, 28%. Então, é uma vergonha que o Tribunal de Contas tenha feito isso, e é uma vergonha imensa que a Assembleia finja achar que está correto o Tribunal de Contas ter feito o que fez. Porque você imagina, se nem a Assembleia Legislativa tem a prerrogativa de criar uma lei que venha aferir o que diz a Constituição estadual e federal, quanto mais o Tribunal de Contas, desde quando uma resolução pode valer mais do que o que diz um artigo constitucional. E é tão óbvio, assim, e aí continua essa discussão, recentemente os conselheiros do Tribunal de Contas, que a gente pediu a suspensão das contas de Hartung até que fosse julgado o mérito disso lá no STF, assim, e usando justificativas que, assim, uma pessoa minimamente esclarecida sabe que tudo isso não passa de uma ficção criada pelo tribunal. Então, a própria Assembleia também fica assim, não, porque não foi julgada e tal, etc. E com isso, a educação já perdeu, só nos últimos tempos, mais de 4 bilhões de reais. Nós não estamos falando de 70, 80, 20, 100 milhões, nós estamos falando de bilhões. E é o dinheiro que falta para manter as escolas, para melhorar o salário do professor, para melhorar a qualificação do professor. E aí a gente conseguiu fazer uma representação em 2017 na PGR, em Brasília, acatada na época pelo procurador Rodrigo Janot, e ele entrou com um pedido de inconstitucionalidade da resolução. E isso está na mão da ministra Rosa Weber, que eu não sei por que cargas d'água ela ainda não deu, porque ela já ouviu todo mundo, ela já ouviu a AGU, ela já ouviu o TCU, ela já ouviu, ela já viu a manifestação do tribunal, enfim. E está lá, assim, a gente sabe que o Paulo Hartung foi lá procurá-la, teve uma audiência com ela para tratar desse assunto. Casagrande e o presidente do Tribunal de Contas também foram recentemente, e eu não sou parte do processo, então assim, ela não me recebe por causa disso. Por quê? Eu fiz a representação na PGR porque eu não posso, constitucionalmente, eu não podia entrar com a ADIM no STF. Tinha que ser a Procuradoria ou um outro órgão. Então, eu não sou parte do processo, mas de tanto insistir, no ano passado ela acabou me recebendo por 15 minutos apenas e tal, e eu fui lá para mostrar a ela a realidade da educação do Espírito Santo e a necessidade disso. Mas até agora nada. E é curioso porque o estado de Goiás acabou fazendo uma coisa parecida com o Espírito Santo, só que lá era lei, lá eles conseguiram aprovar uma lei nesse sentido. E a PGR entrou com um recurso, não sei se foi a PGR, enfim, alguém entrou com um recurso no STF e o ministro Lewandowski deu a liminar mandando suspender a lei. Não foi julgado em plenário ainda, mas a lei lá está suspensa e mandou que o governo começasse a agilizar para devolver o dinheiro para a educação. E a ministra Rosa Weber, a gente não entende por que até agora ela não deu, se ela já tem todos os pareceres na mão e tal. Então, assim, e se isso fosse normal fazer e fosse legal, todos os estados e o próprio governo federal estaria fazendo, porque todo mundo está com problema no caixa da Previdência, né? Então, isso é um problema gravíssimo aqui no estado e por isso eu tenho votado constantemente contra a aprovação do orçamento e contra a aprovação das contas dos governadores também, porque está errado e não é uma questão de interpretação. Está errado e acabou. Você não pode usar um dinheiro carimbado, quer dizer, um dinheiro destinado para a educação, para pagar a Previdência, porque senão então nós podemos falar que nós podemos tirar o dinheiro da saúde para pagar aposentados, médicos e enfermeiros aposentados da área da saúde. Isso é notório, isso é de uma clareza imensa. Então, aqui se articulou, né, entre os poderes e o Tribunal de Contas para se criar essa resolução e todo mundo fica fazendo de conta que essa resolução tem validade. Deputado, eu vou pedir licença para o senhor só para a gente fazer um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com a nossa entrevista. Ok. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas não sai daí, daqui a pouco voltamos com a palavra do deputado Sérgio Majeski. De volta com a palavra, deputado Sérgio Majeski.
Deputado, no primeiro bloco a gente falou bastante sobre a questão da educação, né, que é a principal bandeira do senhor, e também o discurso do senhor também é pautado, né, indo para outra área agora, também é pautado na questão da transparência e economia, da gestão pública, do poder público em geral. Como promover esses princípios na prática? Então, é complicado porque assim, quando você tem articulações, né, como as que existem tradicionalmente entre poderes, entre instituições públicas e às vezes até com o setor privado, às vezes é muito difícil você provocar uma evolução nessa questão da transparência. Eu vou pegar a questão da indicação de conselheiros para o Tribunal de Contas. Então, nós chegamos a apresentar aqui, né, um projeto de lei para que, pelo menos, melhorasse essa forma, né, de escolha, que não fosse escolher agentes políticos que estão em atividade e nem parentes de A, B ou C, enfim. E a gente viu, por exemplo, no ano passado sendo escolhido um conselheiro que era líder do governo Artung aqui. Esse ano a gente viu um conselheiro sendo escolhido que era presidente do partido e amigo do governador, né? Então, assim, como é que se espera que esses órgãos que são controladores, como o Tribunal de Contas, funcionem como precisam funcionar de forma transparente, republicana e imparcial, se essas indicações são políticas? Olha só, o governador, então, assim, aponta você para conselheiro do Tribunal de Contas, você ganha o melhor emprego do mundo e que está garantido depois a sua aposentadoria integral e não sei mais o que, etc, etc. Com a possibilidade de você julgar recursos do governo, como aconteceu agora recentemente em relação a uma demanda nossa no Tribunal de Contas, que esse seu julgamento, a sua análise, o seu parecer sobre as contas de quem lhe indicou para o melhor cargo que alguém pode ter, que você faça isso de forma isenta, republicana, imparcial. Além disso, se existem, por exemplo, os profissionais de carreira do próprio tribunal que estão tarimbados para isso, por que eles não são escolhidos como conselheiros? Então, assim, qual é o know-how daquele que foi escolhido como o último conselheiro escolhido pelo Casagrande ou o penúltimo escolhido pelo Artung? Qual o know-how deles para estar ali? Olha, não, esse cara é o cara mais qualificado para estar lá. Então, assim, é muito difícil você lutar pela transparência quando você tem, né, nos bastidores, nos subterrâneos, essas ligações. E aí a própria Assembleia Legislativa também acaba aprovando isso. Por quê? Porque há outros interesses aí, né, envolvidos. Então, a gente vê com muita preocupação e assim, tem que ser uma luta constante. Eu não sei quando nós vamos conseguir, mas, assim, e às vezes é desanimador, porque parece que você está lutando, você está remando contra a maré o tempo inteiro, né? Mas a gente não pode desistir. Eu acho que, assim, dia menos dia, a população vai se cansar efetivamente, ela já está cansada de tudo isso, e quando ela começar a entender efetivamente como são e como se dão as relações, eu acho que aí, sim, ela vai começar a fazer porque, assim, a gente nota uma participação cada vez maior da população através das redes sociais, mas ainda é uma participação com um discurso e um entendimento muito superficial do funcionamento da política, né? As entranhas da política, as relações dos poderes, como eles ocorrem, uma grande parte da população ainda não se antenou para isso, né? Então, nós vamos continuar lutando, a gente sabe que a gente apresenta constantemente projetos para maior transparência, para mudar a forma de escolha de conselheiro, etc. E a gente já sabe quase que de antemão que isso não vai passar, que isso não vai ser aprovado. Mas é uma forma que a gente encontra ao mesmo tempo de tentar jogar esse debate para a sociedade, para a mídia, enfim, para que as pessoas vão participando disso, vão entendendo isso e comece a pressionar efetivamente para essas mudanças, né? Essa questão do relacionamento entre poderes, uma das principais atribuições do Poder Legislativo é também a de fiscalizar, né? Além de legislar, é necessário fiscalizar os demais poderes. Eu sempre tenho dito que você não tem tanto... Assim, o Poder Legislativo faz o quê? Legisla e fiscaliza. Mas, assim, o legislativo quase para todo mundo é fazer lei, mudar lei e tal. Exato. Mas você não tem tantas leis para ficar criando o tempo inteiro, para ficar modificando o tempo inteiro. E aí acaba se criando muitas leis que nunca vão entrar em vigor porque não se cria mecanismos para que elas funcionem.
E a fiscalização deveria ser mais fundamental. Eu acho que se o Poder Legislativo, não este apenas, mas os poderes legislativos de todos os estados, todos os municípios, gastasse mais tempo fiscalizando, nós teríamos uma evolução muito maior do que ficar pensando em só criar leis e projetos o tempo inteiro. Porque a gente sabe, isso é notório. Então, assim, por exemplo, se muita gente depende de favores do governo. Tem vários deputados, obviamente, que têm cargos no governo, isso não é novidade para ninguém. Então, à medida que eu fiscalizo efetivamente o governo e torno isso público, eu entro em rota de colisão com o governo, porque o governo, na verdade, não quer ser fiscalizado. É uma bobagem, não quer ser criticado. Então, assim, à medida em que eu faço isso, obviamente, eu deixo de contar com possibilidades do governo atender as minhas demandas ou me fazer determinados favores, né? Então, assim, e eu estou dizendo isso, por exemplo, como foi no governo Artung, e mesmo agora no governo Casagrande, eu não peço cargos, eu não peço favor ao governo. Porque, assim, as relações, elas têm que ser institucionais. Então, se eu peço ao governo e faço uma indicação que o governo faça um asfalto ligando, Tijuco Preto a Ponto Alto em Domingos Martins, o governo não deve fazer isso porque eu estou pedindo. Ele deve fazer isso porque é uma necessidade daquela população e é com dinheiro público. É o dinheiro desse povo que tem que ser colocado lá. Não é assim, e não me interessa que depois eu vá lá inaugurar, gente, fui eu que pedi e tal. Eu não me importo, eu não tenho essas vaidades, o governo precisa fazer. Então, assim, as nossas relações, é por isso que eu tenho dito, nós precisamos melhorar as relações e elas nos poderes, elas não podem ser relações pessoais, de amizade, de compadrio, ou seja lá o que for. Elas têm que ser institucionais. A minha função é de deputado, a do governador é de governador. Nós podemos até ser amigos, fora dessas instâncias, mas aqui a nossa relação é de governador com deputado, né? E assim deveria ser. Então, assim, eu acho que a função de fiscalizar, você vê que quando as contas do governo vêm para cá, não é debatido quase nada. Às vezes o orçamento aqui é aprovado em 2 minutos, às vezes as contas de um governador vêm para cá, em 1 ou 2 minutos são aprovadas, não há nenhum debate mais profundo sobre isso. Então, assim, o Poder Legislativo fiscaliza muito mal, na verdade. Mas entrando também nessa questão de legislar, nos primeiros, que também é uma atribuição muito importante, claro, nesses primeiros meses do seu segundo mandato, o senhor já apresentou 109 proposições na casa, entre projetos de lei, indicações, propostas de emenda constitucional, enfim. O que o senhor pode destacar para a gente em relação a esse trabalho, alguma proposta em si? Então, nós temos, são muitas propostas que estão tramitando ainda, né? Muita indicação, que aí a gente depende do governo olhar para isso ou não, e a gente sabe que muitas dessas indicações, às vezes, não são nem olhadas pelo governo. Agora, assim, nossos projetos, quase todos eles estão voltados para a área da transparência, para a área ambiental, para a área, né, do cuidado com o dinheiro público. Agora, esses projetos têm tramitado de forma muito devagar aqui na Assembleia, né? Esse ano, essa legislatura começou de uma forma muito estranha. O tempo inteiro as pessoas estão pedindo regime de urgência, quer dizer, um mecanismo que é importante, que exista, que é o pedido de regime de urgência, mas ele deveria se lançar a mão dele só quando aquilo realmente é urgente, ou seja, é algo que, assim, nós precisamos aprovar hoje sob pena de que isso vá ter um alto custo à sociedade, sob pena de que isso, né, resulte em um desastre e tal. Deveria ser assim. E a gente tem visto o regime de urgência sobre projetos que não têm urgência nenhuma, né? Então, assim, esses projetos têm andado com uma lentidão muito grande aqui na casa, e isso também é um motivo de preocupação. A gente, na legislatura passada, a gente teve projeto aqui paradas há mais de um ano, às vezes em 1 ou 2 comissões e que não andavam. Temos a preocupação de que, né, também a partir do ano que vem, que já é um ano eleitoral, normalmente o funcionamento da casa tende a ser muito mais lento também.
Então, a gente está pensando também em pedir alguns desses projetos em regime de urgência para ver se eles andam, porque assim, você protocolou em fevereiro, nós já estamos em agosto e esse projeto ainda não andou, né? Andou em uma comissão, está parado em outra, enfim. Mas é assim, nossos projetos são todos nessas áreas, né? Assim, voltados para essas áreas. E porque assim, tem muita coisa que às vezes aqueles que nos ouvem e nos assistem em casa não entendem, né? Assim, por exemplo, eu defendo muito a educação, mas uma infinidade de proposições que precisam ser feitas para a educação, eu só posso fazer como indicação, não posso fazer como projeto de lei, porque a Constituição proíbe. Então, questões que, por exemplo, aumentem o investimento em educação, aumentem o investimento na qualificação do profissional, né? Esses projetos têm que ser de iniciativa do Executivo, aprovados, obviamente, aqui ou não, mas eles têm que ser de iniciativa do Executivo. E isso, muitas vezes, as pessoas não entendem, né? Que a gente não pode apresentar projetos de lei, normalmente projetos de lei que venham a aumentar, por exemplo, os gastos do governo, né, que mexam efetivamente no orçamento, eles não podem ser apresentados, eles não podem ser de iniciativa do Legislativo. Por outro lado, assim, a gente tem uma oportunidade, uma vez por ano, de tentar interferir nesse uso maior do dinheiro público, que é quando da aprovação da LOA, né, do orçamento. Mas, normalmente, o que acontece aqui, nos anos que eu estou aqui, nunca nenhuma emenda dos deputados é aceita na LOA, no orçamento. E na LDO, né, aprovado no primeiro semestre, esse ano foi assim, o ano mais estranho dos 5 anos que eu estou aqui. Das mais de 200 emendas apresentadas à LDO, nenhuma foi aceita. Quer dizer, nós somos legisladores, como é que é? Assim, eu entendo que muitas emendas deveriam, talvez, ser realmente não aproveitadas, mas de 200, nenhum deputado apresentou uma emenda que pudesse ser constitucional e fosse boa. Quer dizer, isso mostra também a contínua interferência do Executivo, que quando manda a LDO e a LOA, obviamente não quer que sejam mexidas, né? Ok, deputado, eu agradeço o senhor pelas informações, pela presença. Nosso programa já está chegando ao final, mas antes de encerrar, eu gostaria de perguntar se o senhor deseja deixar algum último recado para a população, para os nossos telespectadores. É só agradecer a vocês por mais essa oportunidade de estar aqui esclarecendo algumas coisas, né? É claro que não dá para a gente nem começar a falar sobre muitas coisas aqui. E agradecer a audiência, aqueles que estão nos assistindo, e dizer que nós estamos aqui sempre à disposição. O nosso norte é o republicanismo, aquilo que é certo, moral, transparente, e o nosso gabinete está de portas abertas. E aqueles que quiserem conhecer mais o nosso trabalho, sigam-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp. Ok? Muito obrigado. Perfeito. Obrigada, deputado, pela presença. Obrigada por todas as informações. Com a palavra, o deputado estadual do PSB, deputado Sérgio Majeski. Você em casa, muito obrigada pela companhia e até a próxima.